Celiana com S. Eu sou natural do estado de Rondônia, na cidade de Cacoal, e sou da diocese de Ji-Paraná. Estou aqui no Maranhão, vai fazer 6 anos, e em 2014 eu entrei para o Instituto das Irmãs Pequeninas e hoje tenho a graça de ser juniorista, professei meus primeiros votos no ano passado. E hoje eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês essa minha trajetória, como foi a minha caminhada, como o Senhor me chamou para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu sempre fui da Igreja Católica desde pequena, sempre fui católica, só que teve um período na minha adolescência que, vamos dizer assim, que eu me afastei um pouco de Deus. Eu parei de frequentar, isso com uns 16, 17 anos, e me afastei, me ausentei um pouco. E aí dentro de mim surgiu um vazio, assim, uma necessidade de algo que eu não sabia compreender. E a partir daí comecei essa busca, assim, um vazio, uma solidão, sentimentos que nem eu mesma compreendia, e fiquei, vamos dizer assim, que desorientada. E aos meus 19 anos eu comecei um emprego, numa empresa, onde eu conheci pessoas, amigos, que me levaram assim a um caminho ainda mais distante de Deus. Eu me lembro que nesse período, dos meus 19 anos até os meus 21 anos, eu passei, vamos dizer assim, curtindo a vida. Eu comecei a ir para festas, a frequentar lugares que antes eu não ia, nessa tentativa de preencher esse vazio dentro de mim. E eu me lembro que todas as vezes que eu saía, quando eu chegava, ao invés de preencher esse vazio, parece que aumentava. Eu tenho uma amiga, eu sempre quando eu conto meu testemunho, eu falo dela, porque foi alguém que nessa trajetória me ajudou muito. Minha amiga, o nome dela é Lucicléia, ela me convidou para ir para um grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja São José. Eu me lembro até hoje desse dia, porque Deus assim foi tão preciso, que na primeira noite que eu fui para esse grupo de oração, eu já tive uma experiência profunda e a partir dali parece que aquele vazio, tinha ido embora. E aí ela me convidou para ir, no início eu não queria ir, ela insistiu, e ela ainda falava assim, vamos lá, é muito bom, eu só acho estranho quando eles oram em línguas. Mas aí nessa insistência dela, umas 2, 3 vezes que ela me convidou, eu fui para essa noite e tive uma experiência com Deus. A pregação, a oração, tudo assim, estava sendo dirigida para mim mesmo, assim. Eu me lembro da música da oração, que era Deus te vê, que tinha essa promessa de que Deus queria me fazer feliz, que tinha muitos planos, muitos sonhos para mim, porque até então com esse vazio, desorientado, perdido, eu era uma pessoa que não fazia planos de vida, que não tinha objetivos, não tinha muitos sonhos, eu apenas vivia, nesse período e sobrevivia, vamos dizer assim. E aí nessa noite não, Deus me mostrou uma proposta, que Ele tinha sonhos, tinha planos para mim, que Ele me via, que Ele sabia da minha angústia, que Ele sabia do meu vazio. E aí nessa experiência, eu me lembro como hoje, eu já recebi essa graça, esse dom da oração em línguas. Eu saí cheia do Espírito Santo, batizada, renovada. E nesse período de primeiro amor, que a gente fica meio doido, já queria anunciar para todo mundo aquilo que Deus tinha feito. E eu sei que foi muito rápido, isso foi em 2010, e eu comecei a minha caminhada na igreja, assim, de aprofundamento de verdade. Eu me tornei católica de verdade, vamos dizer assim, aumentou o meu amor pela Virgem Maria, aumentou o meu amor pela Eucaristia, aumentou meu desejo de estar rezando o Santo Terço, de estar sempre na igreja, Então, eu virei assim, como o povo costuma dizer, aquela barata de igreja, Tudo que tinha estava lá. E aí comecei a participar dos eventos, das formações, e eu me lembro que em pouco tempo, isso foi em junho de 2010,
no final de 2010, já me chamaram para servir no Ministério de Música. Em 2011 eu servi no Ministério, já me ofereceram depois disso a coordenação do Ministério de Música, e aí eu comecei a servir no Ministério de Oração por Cura e Libertação, e participei também na intercessão, e sempre chegava antes na igreja, e fechava a porta, e fechava a janela, abria a porta, abria a janela, o que tinha para fazer eu fazia. E a princípio eu achava assim, nossa, agora sim eu estou realizada, agora sim meu vazio foi preenchido. Só que daí, nessa caminhada, mesmo estando servindo, né, mesmo estando com Deus, estando feliz, quando se passou um ano mais ou menos, né, eu comecei a sentir novamente aquele vazio. Eu continuei sentindo aquele vazio, aí que eu não entendia mesmo, entendia menos ainda o que estava acontecendo, porque eu pensava, poxa vida, eu tô com Deus, eu tô servindo, eu tô entregue, mas há dentro de mim uma necessidade ainda de algo que eu não sei o que é, né? Eu ficava com aqueles questionamentos, até então eu nem sabia o que era vocação, né? Eu não sabia o que era vida religiosa, porque na minha cidade tem uma congregação e eu não tinha ouvido falar ainda disso, né? Era algo novo assim, e eu desconhecia de qualquer coisa relacionada a isso. E eu me lembro muito bem que nessa minha correria de estar servindo Ministério de Música, intercessão, Ministério de Cura e Libertação, né, e de estar em eventos e sendo tapa-buraco, um monte de coisa, meu coração assim sentiu aquela necessidade de estar com Deus em intimidade, né? Eu não sabia usar esse termo, mas é como se eu quisesse ter meu retiro pessoal com Deus. Eu me lembro que minha irmã, ela tinha se mudado para uma cidade pequenininha, perto da minha, em Nova Mamoré, e ela estava há algum tempo lá e ela insistia para que eu fosse na casa dela passar um tempo, né? Só que por causa do ministério, das coisas da igreja, eu ainda não tinha ido. E como eu estava assim, com o coração desejoso de estar com Deus, a sós com Deus nesse retiro, né? Eu aproveitei essa oportunidade, ela me convidou. Ela estava grávida nesse período, já estava com 6 meses de gravidez, né? Falou que ia precisar de alguém para ficar com ela. E aí eu cheguei no pessoal do grupo de oração, a coordenadora, a Ivone também me ajudou muito, né, nesse meu discernimento vocacional. E aí eu cheguei para a Ivone e falei, né, que eu ia ficar um tempo com a minha irmã, né, mas que seria pouco tempo e que logo eu retornaria para as atividades do grupo de oração. E aí eu fui para a casa dela. Eu não fiquei muito tempo lá, não consegui ficar muito tempo. Eu fiquei uma semana, que eu me lembro. E chegando lá, eu fui aberta assim a Deus. Eu senti assim, Deus quer me falar algo, Deus quer me mostrar algo, né? E para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Eu cheguei lá no sábado e no outro sábado eu já iria retornar. E na sexta-feira, a minha irmã falou assim, olha, tá tendo a missa de cura na primeira sexta-feira do mês, né? E antes da missa de cura, o padre conduz a adoração para quem quiser ir adorar o Santíssimo às 6 horas da tarde, depois já é a missa. E eu me lembro assim como se fosse hoje ainda. Eu entrei na igreja, tinha umas 3 pessoas só. E o padre Patrick estava sentadinho assim no lado esquerdo, no banco da frente. E eu entrei e me ajoelhei no segundo banco do lado direito. Quando eu me ajoelhei, o padre estava conduzindo a adoração normalmente, né? E o padre começou a mudar o rumo da oração dele. Começou a fazer uma oração vocacional, não me lembro bem as palavras, mas eu me lembro que era uma oração vocacional que falava de chamado, né? E quando o padre ia falando cada palavra, o meu coração começou a arder, né? E era assim uma sensação que era uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido, né? Aquele vazio enorme que eu sentia, parece que naquele momento assim tinha derramado tudo que o meu coração precisava, né? O meu coração começou a ser enchido assim, cada espaçozinho que estava vazio, e o meu coração assim queria explodir. E eu sentia um fogo que queimava e ardia, e eu comecei a sorrir e a chorar ao mesmo tempo, né?
Lembrando assim, eu até me emociono, porque foi muito marcante para mim, né? No último momento ali, né, quando eu pensava em ir para casa, né, estava bem porque tinha rezado, só que eu não sabia ainda que Deus ia fazer, ainda ia realizar naquele dia, né? E foi assim que Ele me chamou. Ele me chamava pelo nome, né? Ele me chamava Cebiana e falava, né, eu te chamo, eu te quero para essa vida, né? Me mostrava a vida consagrada religiosa, assim, nitidamente mesmo. E eu saí dali da igreja, assim, com essa alegria, sem entender, boba, né, do que tinha acontecido. E ficava pensando, eu vou ser religiosa consagrada, eu vou ser religiosa consagrada. Só que daí eu ia pronunciando isso para mim mesma e ao mesmo tempo eu ia me questionando, né? Mas o que é uma religiosa consagrada, né? Porque eu não tinha ouvido mesmo falar. E ele tendo confirmado, as coisas foram se encaminhando e se encaixando de uma forma que ele mesmo foi providenciando tudo, né? E eu me lembro que eu cheguei na minha cidade no sábado, no domingo, uma irmã, a irmã da cidade lá, a irmã Maria do Carmo, que até então eu nunca tinha ouvido falar das freiras de lá, não tinha interesse também porque eu não sabia o que era. Ela fez a celebração da palavra na minha comunidade. Eu olhava para ela assim, né, e ficava pensando já, né, isso aqui é uma freira, né? Ela é uma irmã missionária de Jesus crucificado. Eu ficava pensando, isso que é uma freira, é isso que uma freira faz. E aí no final da celebração, ela mencionou a pastoral vocacional, que até então eu nem sabia que existia isso, né? E ela falou dessa pastoral vocacional que se reunia um grupo de jovens todos os meses, né, uma vez no mês, lá no centro de formação da minha cidade. E aí fui para esse grupo vocacional e lá, né, tinham preparado a leitura bíblica. Geralmente as leituras bíblicas são as leituras típicas, né? Era lá, eu te conhecia desde o ventre da tua mãe, né? Eu te formei Israel, te chamo pelo nome, és meu, essas leituras. E aí, só que com essas leituras, Deus ia confirmando no meu coração, não, Deus me chamou realmente, né? Não foi um sonho, não foi uma ilusão, não foi a imaginação da minha cabeça, Ele me chamou. Depois eu fui me envolvendo com as irmãs, ela me chamou para ir na casa dela, conhecer, eu ia, né, e via como era a vida delas, passei a observar como era. Aí vi que tinha lá o Santíssimo na casa das irmãs. Aí foi o momento de eu falar com a minha família, né? Falei pra minha mãe. Eles também não sabiam o que era, então eu falei, mãe, eu vou ser freira, né? Vou ser religiosa. Ela, nossa, que bom, né? Que bonito, mas tipo assim, eu não sei nem o que é isso, né? E aí falei pro meu pai, eu desconfiada, né, pra falar pro meu pai, foi mais tenso assim um pouco, ele tava lá deitado assistindo televisão. E eu tentando falar, sentei assistindo televisão com ele, aí eu falei, pai, é porque tem um tempo que eu tô visitando as irmãs, né, o senhor sabe. E aí eu decidi que eu vou ser freira também, Deus me chamou. E aí ele, tipo assim, não sabia o que era também, né? Pai, ele. Tá bom. E aí ficou nisso, nossa, foi tão assim, né? E aí as irmãs foram lá em casa, a irmã Maria do Carmo conversou com a minha mãe, né? E já tava planejando para onde eu ia, para que cidade que ela ia me mandar. E falou pra minha mãe que talvez eu ia para Brasília, talvez eu ia para Goiânia, ainda não tava decidida. Aí a minha mãe já começou a ficar meio assim, porque até então ela pensou que eu ia ficar lá na minha cidade, morando com as irmãs, né? E aí mas ela tem que ir para esses lugares. Aí ela, porque, né, o postulantado não é aqui, o início, não sei o quê. Aí a minha mãe já começou a questionar ela, mas tem que ir para tão longe para servir a Deus, não pode servir aqui perto, né? E aí mãe, eu não sei ainda, né, onde Deus chamar a gente vai. E eu sempre conversando com ela. E aí, no grupo de oração também, eu não tinha falado ainda. Falei primeiro para minha família, falei para minha mãe, e eles não entendiam muito, então
eles me apoiaram sem saber o que era, mas eles sempre me apoiavam em tudo que eu decidia fazer, né? E aí, nesse questionamento que eu não sabia onde Deus me queria, eu sabia o que Ele queria de mim, né? Eu sabia onde eu estava, mas eu não sabia onde Deus queria que eu fosse, eu não sabia o que seria da minha vida dali pra frente, né? Eu comecei a confiar, não confiando, né? Na desconfiança. Deus me apontava um caminho, eu dava aquele passo. Ele me apontava outro caminho, eu questionava, mas dava aquele passo. Eu sei que eu continuei no vocacional com as irmãs, e eu me lembro que em 2014, nisso aconteceram várias coisas na minha vida, né? Eu que estava tentando uma faculdade já tinha algum tempo, porque eu queria passar na Universidade Federal, lá do estado de Rondônia, que na minha cidade tinha um campus. Então eu tentei o Enem, tentei o vestibular para passar, e até então não tinha passado. Estava desempregada e tentando conseguir um emprego, depois que eu passei pelo meu primeiro emprego, né? E aí eu saí de lá, entrei em outros, mas não dava certo porque eu servia demais na renovação, eu acabava deixando o emprego para continuar servindo. E aí nesse tempo eu estava desempregada e procurando um emprego. E de repente, quando eu me decidi, Deus me chamou, me decidi a vida religiosa, né? Decidi dar tudo para Deus, veio tudo para mim, né? Tudo aquilo que eu sonhava e desejava antes. Que era um emprego, consegui um emprego assim, bom até, né? E passei no Enem, consegui entrar para a Universidade Federal. Aí nesse período de final de 2013 para início de 2014, em 2014 eu ia começar a faculdade, mas eu já estava trabalhando também, né? Só que assim, tudo aquilo que eu queria, o emprego, a faculdade, para mim já estava se tornando angustiante. Eu não queria mais aquele emprego, eu não queria mais a faculdade, mas agora eu tinha conseguido, estava todo mundo feliz com isso e eu tinha que ingressar na faculdade. Resumindo mais a história, eu continuei trabalhando, continuei sendo vocacionada das irmãs missionárias, e aí eu me lembro que surgiu uma missão aqui no Maranhão. As irmãs elas fazem o PROMIS, que é um projeto missionário, que a cada 2 anos escolhe uma cidade onde elas têm casa e realizam uma missão tipo missões populares, né? E nesse ano de 2014 foi escolhida a cidade de Miranda do Norte, aqui do Maranhão. Eu lá em Rondônia, a irmã me fez a proposta de vir para essa missão. Querendo de mim, eu não queria vir para essa missão. Eu queria logo me desvincular das irmãs e procurar outro carisma, queria que Deus me mostrasse logo o meu lugar. Quando eu cheguei em Miranda do Norte, nos primeiros dias eu ficava só me perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu chorei muito porque era tudo diferente, era tudo difícil, tinha que dormir na rede, eu não era acostumada, e dentro do quarto tinha morcego e um monte de coisa. E eu sentava na rede, chorava e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E aí, para minha surpresa, depois dessas lamentações e reclamações com Deus, no outro dia chegou o Leones, o Leones que é meu padrinho de noviciado, ele que entrou comigo nos meus votos, então foi uma pessoa assim também colocada por Deus na minha vida. E a Nilmara que hoje também faz parte do Instituto e é postulante, entrou depois de mim, mas que nesse tempo já tinha o desejo de ingressar no Instituto. Enfim, eles chegaram para essa missão, para fazer a formação junto com a gente. E aí a gente foi logo se identificando e conversando muito, sobre a nossa vivência com Deus, e a gente acabou indo para o interior juntos, fazer missão juntos, depois da formação. O Leones, eu me lembro que ele falava, tu é vocacionada das irmãs missionárias? Eu sou assim, mas meio assim, sou, mas não sou, E aí ele olhava para mim e falava, nossa, mas tu parece uma irmã pequenina. Aí quando ele falava assim, tu parece uma irmã pequenina, ficava no meu coração, mas o que é irmã pequenina? Quem são essas irmãs pequeninas? Mas ao mesmo tempo, parecia assim que acendia uma chama, assim, a mesma chama do chamado, como se dentro de mim algo dissesse assim, agora eu entendo por que Deus me trouxe para cá,
E aí ele falava mais era da Madre e da irmã Samara. Você precisa conhecer elas são muito legais. Elas andam de bicicleta. Quando ele falou, elas andam de bicicleta, eu falei, opa! E já me identifiquei sem conhecer. Parece que dentro de mim eu pensava assim, agora eu sei onde é que Deus me quer, né? Eu não conhecia as irmãs, mas eu terminando a missão, né, peguei o contato do Leones, da Nilmara, e ele me deu o contato das irmãs, contato do Facebook e telefone. Aí eu voltei para casa em janeiro. Quando eu voltei, aí eu tive mais certeza ainda. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a irmã Maria do Carmo, que era quem me acompanhava na outra congregação, né, e ela disse que tudo bem, que eu tinha toda a liberdade para procurar outro carisma, né, para conhecer, porque até então o único carisma que eu tinha conhecido era das irmãs missionárias de Jesus Crucificado. Aí eu me desliguei do vocacional com elas, agradeci muito porque foi essencial para mim ter conhecido as irmãs, foi quem me deu esse primeiro suporte de vocacional, de discernimento. Em janeiro eu me desliguei das irmãs missionárias e em abril eu entrei em contato com as irmãs pequeninas através do Facebook, né? Não tinha como eu voltar para o Maranhão para conversar com elas, então eu comecei um acompanhamento vocacional pelo Facebook. Então eu louvo a Deus pelas redes sociais, que me ajudou muito, né, no meu caminho vocacional. De repente, para minha surpresa, a Madre não estava online lá, mas ela começou a me responder, né? Aí quando a Madre começou a me responder, aí meu coração ardia mais ainda, né? A portadora do carisma, então o carisma falou mais alto dentro de mim também. E aí, conversando com a Madre, fui partilhando, ela me perguntou as coisas básicas, quem eu era, meu nome, idade. E aí a Madre, ela me incentivou, né, me deu esse empurrão, assim, para que eu pudesse tomar uma decisão, assim, que para muitos na minha cidade foi uma loucura. Disse para ela, Madre, eu estou estudando, então eu só posso ir para conhecer o Instituto nas férias da faculdade, né? E aí eu tive que esperar até as férias. Conversei com o meu patrão, aí dessa vez eu não podia mais pedir uma licença para vir, né? Porque eu já tinha saído, então não tinha mais férias e nada, já estava tudo antecipado já. Eu tive que pedir para ele as contas, pedir para sair do emprego. Primeiro eu comprei a passagem para vir, né? Eu comprei a passagem para vir e para voltar, porque era só para conhecer. Comprei essa passagem, depois de passagem comprada já, é que eu fui falar para minha mãe que eu ia vir conhecer as irmãs pequeninas do Maranhão. E ela, minha filha, você não pode fazer isso, como que você sabe se elas são freiras mesmo, e se vão as pessoas que querem te sequestrar e vão te levar embora? E eu falei, não mãe, eu já conheço elas, sem conhecer, né, e as passagens compradas. E muita gente, quando eu falava, muita gente falou que eu estava louca e que eu não podia fazer isso, mas eu tinha que, cada vez que me questionava, eu tinha que afirmar para mim mesma também, né, que era isso sim, que Deus mais uma vez foi muito preciso comigo, né? Eu vim no dia 3 de agosto e eu vim morrendo de medo, que eu não sabia o que me esperava, né? Mas um medo e uma segurança em Deus ao mesmo tempo. Parecia assim que eu já, no fundo eu já sabia que era assim o meu lugar, que era aqui o meu lugar. Era como se eu estivesse na minha casa, né? Eu até partilhei com uma amiga numa conversa que era como se eu morasse aqui já e estivesse viajando para outro lugar. E quando eu vim conhecer, é como se eu retornasse ao meu lugar, né? Eu voltei para casa tão decidida que realmente aqui era o meu lugar, que eu falei, Madre, eu vou, mas em outubro eu volto. Ela, volta mesmo? Eu falei, volto, Madre, eu volto sim. E aí eu voltei para casa tão feliz, porque agora sim, todas as respostas, todos os questionamentos que eu tinha dentro de mim, tinham encontrado as respostas em Deus. E o imenso vazio que eu sentia não tinha mais, né? Que tinha sido tudo preenchido. E é aquela felicidade assim que não tem explicação. Somente quem vive uma vocação, vive um chamado, entende, né, essa alegria de ser chamado, de ser eleito e essa alegria de estar no lugar certo. E eu cheguei para morar ainda sem saber ao certo o que eu era, né? Depois eu fui descobrindo aos poucos que eu era a primeira aspirante interna, né? Fui dando os meus passos. Em outubro me tornei aspirante interna, morando com as irmãs. Em fevereiro de 2015 eu me tornei postulante. E em 2016, após um ano de postulantado, em fevereiro também,
eu me tornei noviça, né? Fiz aí os meus 2 anos e mais um ano estendido de noviciado, e com a graça de Deus em 2009 eu professei os meus primeiros votos, né? E agora estou aguardando ansiosamente pelos votos perpétuos, que é quando o meu sim vai ser consolidado definitivamente a Deus. Eu sou muito feliz, né, nessa família religiosa, sendo uma irmã, sendo uma religiosa consagrada, e muito mais feliz ainda por ser uma irmã pequenina. Né? Na minha vocação eu colhi muitos frutos, né? Houve muita transformação na minha família, de conversão, né? Tem muitos frutos de conversão, de abertura, o amor que eu sinto por eles, né? Mesmo na distância, cresceu muito mais. Eu amo muito mais minha família hoje, né? Faço muito mais por eles hoje. Essa foi a minha trajetória, né? Resumidamente, o que eu posso partilhar com vocês. E nesse ano poder celebrar a vida religiosa, poder celebrar essa vocação, né? E a gente deixa assim esse convite a você também, né? Que tem esse chamado, que tem esse desejo, que possa confiar em Deus, né? E fazer esse caminho também, que você não vai se arrepender, porque Deus nos honra e nos faz felizes. E nós só somos felizes na vocação que Deus escolheu para nós. E fique com Deus, e ser pequenina é bom demais.